O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e seu nome é santo. E sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Hoje, quando nós celebramos esta solenidade grandiosa da Assunção de Nossa Senhora, eu gostaria de pedir licença para falar por inteiro sobre essa mulher, não simplesmente a festa de hoje, a solenidade de hoje, mas porque nós celebramos esta solenidade. Vamos lá na criação, que é lembrado na primeira carta aos Coríntios. Deus é um só, o Criador, único, mas 3 pessoas. Nós aprendemos esta matemática desde criança. Um só Deus, 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão lá na criação, as pessoas de Deus. Primeira coisa, Deus é pessoal.
tem um nome. Bom, ele criou o homem, criou a mulher. Adão, o que veio do barro. Eva, o ser vivente. Colocou no paraíso para cuidar, para guardar. Mas, por andar ouvidos, a serpente, que representa as forças do mal, as forças tentadoras do mal que estão no mundo. Então, o homem e a mulher, Adão e Eva, caíram no pecado, que é a base de todos os pecados, que é afastar-se de Deus, virar as costas para Deus. É a raiz do pecado. Mas aí que veio a promessa. A promessa é que a mulher viria para esmagar a serpente. Está lá no começo da Bíblia isso. Uma mulher viria para esmagar a serpente. Para estraçalhar essas forças do mal que enganam as pessoas, que iludem as pessoas. Essa seria fiel. Não se renderia à serpente. Deus falou de diferentes formas, ora por uma luz, ora por uma nuvem, ora por uma nuvem de fogo, ora através de anjos, e assim nós temos todas as escrituras, Deus se manifestando de diferentes maneiras, às vezes disfarçado, como lá no livro de Tobias, mas os profetas falaram na mulher que está lá no início. Disseram que ela vai conceber e dar à luz um filho, que é o Emanuel, quer dizer, o Deus no nosso meio, o Deus aqui conosco. Esta mulher, vamos resumir aqui, veio, mas ela está no plano de Deus e é citada na história da salvação. Ela veio, só que ela foi escolhida por Deus. E para que o próprio Deus viesse em carne e osso, como um de nós. Ele teria que nascer de uma mulher, assim que surgem os bebês, têm que nascer. E ela foi escolhida por Deus, mas para ser a mãe de Deus, porque o menino que ela vai dar à luz, essa mulher escolhida é Deus. É o Filho lá na Trindade. Essa mulher não pode estar sujeita ao pecado original. E aí Deus resolveu da seguinte maneira. Ela mesma foi concebida sem o pecado original. Foi a primeira grande graça que ela recebeu. Nasceu de Ana, de Joaquim, sem o pecado original. Porque ela seria a mãe do Filho de Deus. Ela não pode nascer com o pecado. Essa primeira graça, primeiro privilégio dela.
que é dado por Deus. Nós recebemos o mesmo privilégio. Atenção, nós recebemos o mesmo privilégio, mas não foi ao nascer. Nós recebemos pelo batismo. Para que serve o batismo? Para nos colocar neste estado de graça. O mesmo que foi dado a ela, porque não existia o batismo. Por isso Deus antecipou para ela o batismo. Bom, por quê? Tudo isso por causa do Filho, por causa de Deus. Ela se torna, vem a parte seguinte, aí recebendo o privilégio maior, ela se torna a mãe do Filho de Deus. Por obra divina. Foi isso que aconteceu. Esse é o privilégio maior, porque não foi dado a ninguém a não ser a ela. Nenhuma pessoa no mundo recebeu outro privilégio deste, outra graça desta, de ser a mãe do Filho de Deus. Ela é única. E esse é o maior dos privilégios, mas tudo por causa do Filho. Agora, para nascer o Filho, também houve algo milagroso, que foi obra divina, que ela permaneceu na total integridade com a qual ela foi concebida. A virgindade perenal dela. Isso diz respeito a todo o ser dela, na sua total integridade. Ela concebeu e se tornou sempre virgem. Mas, aí no Evangelho que nós lemos, quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela fica aflita. É uma moça. Ela fica aflita, amedrontada. O anjo fala: não tenha medo. Porque o filho que vai conceber é filho do Altíssimo. Sua parenta Isabel também está grávida. Ela que era considerada estéril, que não poderia ter filho, está grávida lá na montanha. O que o anjo está dizendo com isso? Está dando uma dica para ela. Corra, vai para lá. Veja que ela saiu de que forma? De que forma que ela foi para lá, para Isabel? Apressadamente. É a marca dela, a mulher pressurosa, mas aqui ela precisava correr mesmo. Ela precisava de socorro, ela precisava de ajuda. Porque assumiu uma missão que estava além do entendimento dela. Vocês imaginam se ela não fugisse apressadamente e depois, está grávida. Alguém vai dizer, grávida de quem? Ela não tem marido? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram ela dizendo, esse menino é filho do Altíssimo, é filho de Deus, é concebido pelo Espírito Santo? O que queriam dizer? A filha de Ana, do Joaquim, enlouqueceu. Isso mesmo. Mas chegando lá na montanha, a 100 quilômetros de onde ela estava, ela encontra com Isabel grávida de 6 meses, como o anjo falou, e a criança, quando ela saúda Isabel, a criança
saltou de alegria dentro do ventre de Isabel, e ela encheu de quê? Isabel encheu-se daquilo que preencheu Maria, que foi o Espírito Santo. As duas ficaram tomadas do Espírito de Deus, porque a gravidez de Isabel também foi obra divina, embora normal como acontece com os homens, mas foi por ajuda divina. E aí vem a questão que ela precisava. Olha aqui, ó. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Ela precisava ouvir isso. Agora não é um anjo a sós com ela, mas é uma mulher de carne e osso dizendo que ela é a mãe do Senhor. Alguns pensam, ela foi para ajudar Isabel. E ajudou mesmo, mas ela foi em busca de ajuda. E lá ficou quanto tempo? 3 meses. O que aconteceu nesses 3 meses? O que aconteceu? Alguém fala, ela foi ajudar Isabel. Isabel poderia receber ajuda de pessoas lá da montanha mesmo. Mas recebeu a ajuda dela, mas não foi o tempo para Isabel. Esse tempo foi para ela mesma, para que Deus pudesse preparar o marido para ela. Pudesse preparar o pai para esse filho dela. Foi a José. José, o filho, é filho do Altíssimo. Não tenha medo, assuma. Esses 3 meses, ela volta para casa. Aqui nos braços está José. Está entendido tudo agora. E aí, vão criar o menino. E chega o tempo em que, como chega para todos nós o momento. Sempre estamos sendo chamados para dar as exéquias de alguém da comunidade que partiu. Tem vários aqui na fila, diz Dom Joaquim, que eu estou nessa fila. Mas a gente não deve ter pressa, não. Mas quando chegar o momento, é o momento da morte. E olha o que o apóstolo Paulo está falando sobre a morte. Ela vem. E ela vem como o último e talvez o pior, o mais desesperador dos inimigos. Nós temos que enfrentá-la. E de que forma nós estamos enfrentando a morte aqui agora, que está chegando aos pouquinhos? Com o cabelo que fica mais branco, com a pele que enruga mais, com o andado que vai encurtando, com óculos que a gente tem que pôr para enxergar e um punhado de coisas. Esquece a bolsa, esquece a chave, esquece mais não sei o quê. Mas ela está dando os avisos. Para alguns de nós aqui, não é só alguns. Mas quando ela vem, veja bem, é muito importante isso. Por isso devemos estar preparados todos os dias. Aí nós seremos o quê? Nós seremos glorificados por Ele, que está na glória com o Pai, porque com a ressurreição dele, Ele voltou à sua glória, e essa glória Ele prometeu para nós, e Ele garantiu para nós, que cremos nele, que estamos com Ele, que seguimos
estamos firmes com Ele. Nós seremos glorificados. E quando chegou o momento de Maria, que caiu em sono profundo, ela foi levada aos céus. Recebeu por antecipação aquilo que nós vamos receber. A glorificação. Então ela participa com a sua assunção da ressurreição do Filho. Essa é a importância da festa de hoje. E ela nos coloca no estado de esperança também de sermos glorificados. Aquilo que Deus deu a ela, elevando-a ao céu, é isso que Ele quer para nós. E não existe nada mais importante para a nossa fé do que isso. A ressurreição, a vida eterna. Tudo que nós fazemos aqui nessa vida efêmera, em que vamos decaindo, né? Como eu já falei aqui, a morte vai dando sinal. Tudo que nós fizermos aqui, nós temos que estar focados na vida que Deus preparou para nós, que vem pela ressurreição, e que foi simplesmente antecipada para ela, porque ela é a mãe de Deus, do Filho que é Deus. Então vamos com ela, que esteve sempre focada no Filho, que esteve sempre caminhando com o Filho, que enfrentou tudo até essa cruz. Estando diante dela, nós precisamos ter mais fé, mais confiança, mais força para enfrentar tudo que vem pela frente. As doenças, as tristezas, as traições, as pessoas às vezes ficam falando mal de você. Não dê importância para isso, não. Caminhe para adiante, caminhe para o Cristo, caminhe para a vida eterna. Perdoa, se liberte dessas rixas, desses rancores, dessas mágoas, de tudo isso que te faz jogar para baixo. Eleve-se, mostre sua dignidade. A igreja de Cristo foi perseguida terrivelmente como Cristo. Muitos cristãos foram pregados na cruz. Isso aí está no livro do Apocalipse, a mulher anunciando. O Filho vai dar à luz. Essa mulher do Apocalipse é a igreja. Mas veja qual que é o espelho maior da igreja no seu início. No Apocalipse, está se espelhando nessa mulher que deu à luz ao Filho, que enfrentou tudo, que correu para a montanha, depois enfrentou perseguições, mudou de país, o filho foge, fica aflita, e depois o filho é perseguido, é mal falado. Ela enfrentou tudo. E a igreja, com os 12 apóstolos aqui simbolizados numa coroa de 12 estrelas, que anuncia, que quer dar à luz o Cristo ressuscitado. A igreja está se espelhando aqui nesta mulher, que inteiramente foi fiel, íntegra e focada no seu Filho. Como disse nas bodas de Caná, façam tudo o que ele disser.